A última parte sobre Arquimedes que nós estudamos exatamente é o volume imerso ou fração imersa. O que nós temos que entender então? Primeiro, se um corpo está flutuando, é porque a densidade do corpo é menor do que a do fluido. A primeira força que age no sistema, então, é a força peso. E em contrapartida, você tem sempre aquela força vertical para cima, que é o empuxo. Pensando dessa forma, como o sistema entrou em equilíbrio, por isso que ele está flutuando, nós temos uma parte desse corpo que está imersa. No entanto, o peso é do corpo total. O empuxo está relacionado apenas a esse percentual que está imerso. Dizemos então que o sistema entrou em equilíbrio, logo o empuxo vai ser igual ao peso. O empuxo é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. E o peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Lembrando mais uma vez que densidade é massa pelo volume, eu posso reescrever esse sistema dizendo com tranquilidade que massa é o produto da densidade vezes o volume. E nessa situação, aproveitando, já vou cortar a gravidade, que é um múltiplo dos dois lados, fator comum. Então eu fiquei com a densidade do líquido vezes o volume do líquido que foi deslocado, igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Deixando bem claro que o líquido deslocado refere-se à parte que está imersa, a parte que está embaixo do líquido. E o volume do corpo se refere ao total, tá? Reorganizando aqui, nós podemos dizer então que o volume da parte imersa está para, esse cara está multiplicando, eu vou passar dividindo, está para o volume total. Bem, isso aqui já é o suficiente para a gente pensar até em rendimento. Se eu estou interessado na fração imersa, estou procurando que a parte útil é o que está imerso. Logo, útil seria o quê? Útil pelo total, né? O rendimento. Né? Seria o mesmo princípio de raciocínio. Não é igual, mas é o mesmo princípio de raciocínio. E do outro lado, eu vou ter a densidade total, né? Que é a densidade do corpo, dividido pela densidade do líquido. Mesmo esquema, né? Está multiplicando, passei para o outro lado, dividindo, certo? Então isso aqui para mim é a fração imersa. Em geral, nós não trabalhamos os dois lados. Acontece algumas vezes. Mas nós temos que entender o seguinte. Em geral, nós falamos que a fração imersa, que eu vou indicar pela letra F, ela pode ser calculada por duas formas. Ou eu falo que eu tenho a densidade do corpo dividido pela densidade do líquido, ou eu tenho volume imerso, né, fração imerso pelo volume total. É muito comum usar um ou outro, difícil usar total. Não é impossível, isso pode ser útil para a gente em alguns momentos, quando nós temos todas as informações. Mas caso ele queira saber a fração imersa, o percentual que está imerso, ele vai usar uma das duas. O mais comum é a densidade. Tivemos muitos exercícios vestibular falando dessa relação, né, densidade do corpo pela densidade do líquido. Por que isso? Para a gente descobrir exatamente a questão dos icebergs, né? É muito comum falar sobre iceberg. Então, é legal você entender alguns pontos. Primeiro, como se calcula os volumes dos sólidos, isso vai ser necessário, tá? As funções básicas das frações imersas, que seria a densidade do corpo pela densidade do líquido, ou o volume da parte imersa pelo volume da parte total. Muitas vezes ele dá o total, te dá a parte emersa, para você calcular, tem que ficar esperto, tá? Imerso, interno, dentro do líquido. Emerso, externo, fora do líquido, tá? Guarda essas expressões que elas são muito, muito, muito importantes. E, em geral, indicamos a fração por um valor decimal, em alguns casos tem percentual, mas cada situação é uma situação, não tem um único valor, então a gente vai buscando exatamente essas funções de comparação. Beleza, galera? Então isso aqui pra gente seria o volume imerso ou fração imersa, que pode ser muito importante quando for trabalhar com barcos, icebergs, às vezes blocos de madeira que flutuam, pranchas, tá? Balsas, enfim. Todo sistema que flutua, é interessante que você
esteja esperto com esse negócio de fração imersa para poder trabalhar com mais eficiência.